Imagine olhar para o horizonte e ver um oceano de 150 mil soldados mongóis, a força de invasão mais temida que a humanidade já conheceu. Agora, imagine que entre essa horda imparável e a aniquilação total de uma nação, existissem apenas 70 samurais. O que aconteceu nas 5 horas seguintes não foi uma batalha, foi um extermínio tão brutal e cirúrgico que a história quase o apagou dos registros oficiais. Enquanto o mundo tremia diante do exército invencível de Kublai Khan, 70 lâminas provaram que, sob a estratégia certa, 150 mil pescoços são apenas alvos esperando pelo aço. Prepare-se para descobrir o massacre que desafia a lógica militar e como um punhado de homens humilhou o maior império da Terra em menos de uma tarde. O céu sobre a baía de Hakata não era mais azul, mas um cinza doentio, saturado pelo enxofre e pela promessa de um apocalipse que vinha do mar. O horizonte fora engolido por uma floresta de mastros, uma muralha de madeira e ferro que se estendia até onde a vista alcançava, tremulando sob o estandarte do grande Khan. Eram 150 mil homens. Uma maré humana composta por mongóis endurecidos pelas estepes, engenheiros chineses mestres da pólvora e bucha de canhão coreana, todos movidos por um único propósito: transformar o Japão em uma província de escravos. O som que emanava daquela armada não era humano. Era um rugido mecânico de correntes, tambores de guerra rítmicos que faziam o solo vibrar e o relinchar de milhares de cavalos confinados em convéses úmidos. O ar cheirava a maresia podre, suor de animal e o odor acre e metálico de uma tempestade iminente. Na costa, o medo era uma substância tangível, algo que se podia mastigar. Os camponeses já haviam fugido para as montanhas, deixando para trás apenas o silêncio das aldeias vazias e o desespero dos poucos que restaram para observar o fim do mundo. No entanto, nas sombras das dunas de areia, longe dos olhos dos batedores mongóis, 70 homens aguardavam. Eles não eram um exército, eram uma anomalia. Enquanto o resto do Japão rezava por um milagre divino ou se preparava para uma defesa suicida em massa, esses 70 guerreiros estavam mergulhados em um silêncio absoluto, tão profundo que pareciam parte da própria topografia. O metal de suas armaduras, a laca negra e o vermelho sangue das amarras de seda fora opacado propositalmente com fuligem para não refletir a lua pálida. O cheiro neles era de óleo de cravo e incenso, o perfume daqueles que já se consideravam mortos. Cada um deles havia passado as últimas horas realizando o ritual do seppuku mental, cortando todos os laços com a vida, com a família e com o medo. Para esses 70, o extermínio não era uma possibilidade, era uma ferramenta. Eles não olhavam para a frota de Kublai Khan como uma força invencível, mas como uma fera colossal, gorda e lenta, esperando para ser estripada por dentro. A disparidade era um insulto à lógica: 150 mil contra 70. O império contra um punhado de espadas. Os mongóis, acostumados a esmagar reinos inteiros sob os cascos de seus cavalos, riam-se da pequena ilha. Eles haviam trazido o Tetsuhaku, as bombas de cerâmica repletas de pólvora e estilhaços que rasgavam a carne, e o espírito dos samurais tradicionais, que ainda buscavam duelos individuais de honra. Mas os 70 não buscavam honra. Eles buscavam o fim. O líder do grupo, um homem cujas cicatrizes no rosto contavam a história de décadas de matança, desembainhou sua katana com um movimento tão fluido que o som do aço contra a madeira da bainha pareceu um suspiro de alívio. A lâmina, forjada em dobras infinitas de aço tamahagani, brilhava com uma sede maligna. Ele não deu ordens em voz alta. Um simples gesto de mão, um comando silencioso que cortou o ar úmido, e as pequenas embarcações de fundo chato
os Kusubune foram empurradas silenciosamente para as águas negras. O mar estava agitado, as ondas batiam contra os cascos frágeis com uma violência que ameaçava engoli-los antes mesmo do primeiro golpe. O frio era lancinante, penetrando pelas frestas das armaduras, mas os 70 não tremiam. Eles remavam com uma cadência sobrenatural, sincronizados pelo batimento cardíaco da morte. À medida que se aproximavam da frota mongol, a escala da destruição que enfrentariam tornou-se clara. Os navios chineses eram fortalezas flutuantes, gigantescos leviatãs que faziam as pequenas barcas samurais parecerem gravetos. Do alto dos convéses, o som de risadas bêbadas e o tilintar de canecas de metal ecoavam. Os mongóis estavam celebrando a vitória antes da batalha, confiantes de que nenhum japonês seria louco o suficiente para atacar durante aquela noite de tempestade. Eles não sabiam que a morte já estava subindo pelas laterais de seus navios. Os ganchos de ferro, envoltos em tecido para abafar o som do impacto, voaram para as amuradas. O primeiro samurai subiu com a agilidade de um predador noturno, suas mãos calejadas, encontrando apoio em cada reentrância da madeira úmida. Quando ele atingiu o convés, o primeiro cheiro que sentiu foi o de gordura de carneiro assada e vinho barato. Um sentinela mongol, com os olhos pesados pelo sono, virou-se apenas a tempo de ver uma máscara de demônio, o Mempo, emergindo da escuridão. Não houve grito. Apenas o som úmido e abafado do aço cortando a traqueia e o gorgolejo do sangue jorrando sobre as tábuas do navio. O corpo nem sequer atingiu o chão antes que o segundo samurai já estivesse no convés, movendo-se como uma sombra líquida. A eficiência era cirúrgica. Os 70 não se espalharam aleatoriamente. Eles se moviam em células de 3, um triângulo de lâminas que não deixava sobreviventes. Nos porões dos navios, onde milhares de soldados dormiam amontoados, o massacre começou de forma silenciosa. O brilho das lâminas era a única luz naquele purgatório de madeira. Cabeças rolavam entre os tonéis de suprimentos. Membros eram decepados com uma precisão que beirava o artístico. O sangue começou a escorrer pelos canais de drenagem do navio, pingando no mar e atraindo os tubarões, que pareciam antecipar o banquete que estava por vir. O ar, antes frio, tornou-se quente e pesado com o vapor do sangue fresco. Em menos de uma hora, o caos silencioso transformou-se em um inferno ruidoso. Um grito de alarme finalmente rompeu a noite, mas já era tarde demais. O primeiro incêndio começou no navio Capitânia da Vanguarda, uma tocha monumental que iluminou a baía, revelando a extensão da carnificina. Os mongóis, acordados pelo calor das chamas e pelos gritos de seus companheiros moribundos, tropeçavam uns nos outros na escuridão, disparando flechas e lançando bombas ao acaso, matando seus próprios homens no processo. No centro desse turbilhão de fogo e morte, os 70 samurais continuavam sua dança. Eles eram o epicentro de um terremoto humano. Cada golpe de espada não era apenas um movimento de defesa, era uma declaração de extermínio. Eles não lutavam como homens, lutavam como forças da natureza, desprovidos de piedade, movidos por um ódio ancestral que havia sido refinado até se tornar puro aço. A noite ainda era jovem, e os 150 mil mongóis estavam prestes a descobrir que o Mar do Japão não era uma rota de conquista, mas um cemitério sem fim, guardado por 70 demônios que haviam esquecido como morrer. O ar na baía de Hakata não era mais composto de oxigênio e maresia, mas de uma suspensão espessa de ferro, suor e o ozônio que antecede as tempestades catastróficas. Naquela escuridão visceral, onde a lua parecia ter sido asfixiada pelas nuvens de fuligem, os 70 homens não eram mais seres humanos feitos de carne e dúvida.
Eram extensões de um aço forjado no vácuo da misericórdia. O som inicial não foi um grito de guerra, pois o grito denuncia a posição. E para os 70, o anonimato era a sua arma mais letal. O que se ouviu foi o ruído seco e rítmico de lâminas deslizando por entre as vértebras cervicais, um som de madeira verde partindo sob a pressão de um machado cego, multiplicado por dezenas de gargantas que tentavam gritar e só encontravam o vácuo de suas próprias traqueias rompidas. A vanguarda mongol, uma massa de 100.000 almas comprimidas entre a areia movediça e o pânico crescente, começou a feder. Não era o cheiro comum da guerra, mas o odor acre da bile liberada pelo terror absoluto quando o inimigo não pode ser visto, apenas sentido no toque frio do gume que ignora a armadura de couro e escamas. Os 70 moviam-se em uma formação que desafiava a lógica militar da época. Eles não marchavam. Eles fluíam como mercúrio negro por entre as tendas de seda e as fogueiras moribundas. Cada samurai carregava em si a ciência exata da anatomia do medo. Sabiam que um exército de 150.000 homens não é uma unidade, mas um organismo obeso, lento e cego em suas extremidades. Eles atacaram os centros nervosos, os mensageiros, os guardas de tochas, mergulhando o acampamento mongol em uma cegueira artificial que transformou cada sombra em um carrasco. Onde a luz de uma tocha caía, via-se apenas o brilho fugaz de uma máscara de guerra, um mempo de ferro com feições demoníacas, antes que o mundo do observador fosse dividido ao meio por um corte descendente que começava no ombro e terminava na bacia. O sangue mongol, quente e viscoso, jorrava com tal pressão que o chão de Hakata transformou-se em um lodaçal escarlate, onde os soldados de Kublai Khan escorregavam e caíam, apenas para serem pisoteados por seus próprios companheiros em fuga desesperada. A tática era o extermínio por saturação psicológica. Os 70 não buscavam apenas matar, eles buscavam desintegrar a vontade de existir do adversário. Em um quadrante, um samurai, cuja armadura estava tão empapada de sangue que brilhava como obsidiana sob as brasas, girava sua nodati em arcos silenciosos, decapitando 3 homens em um único movimento fluido, sem que seus pés deixassem de deslizar sobre a lama orgânica. O som das cabeças caindo na areia era abafado pelo rugido do vento, mas o impacto visual de ver seus líderes perdendo a vida sem um som de desafio quebrava a espinha dorsal da disciplina mongol. Os generais do Khan, acostumados a conquistar impérios com a força de milhões de cascos de cavalos, viam-se agora impotentes, gritando ordens que eram engolidas pelo caos. Eles olhavam para a escuridão e viam apenas o vazio, mas o vazio estava devolvendo o golpe com uma precisão matemática. Cada golpe desferido pelos 70 era um estudo em economia de movimento. Não havia golpes desperdiçados, não havia hesitação. Era uma linha de montagem de cadáveres operando em velocidade sobre-humana. O cheiro de fumaça de madeira molhada misturava-se ao odor de intestinos perfurados, criando uma atmosfera alucinógena. Homens que haviam cavalgado das estepes da Ásia Central até as fronteiras da Europa agora choravam como crianças, implorando a deuses que não podiam ouvi-los sob o som metálico da morte japonesa. A densidade de corpos tornou-se tamanha que os samurai começaram a usar os cadáveres como escudos e degraus, elevando-se acima da massa em pânico para desferir golpes cirúrgicos no topo dos crânios protegidos por capacetes de bronze que se partiam como cascas de ovos sob a têmpera superior do aço de Kamakura. Não havia espaço para a honra clássica aqui. Era uma carnificina mecânica, uma operação de limpeza onde o lixo era composto por guerreiros de elite. A percepção sensorial dos mongóis estava colapsada. Eles golpeavam uns aos outros no escuro, confundindo o movimento de um aliado em pânico com o espectro de um samurai, enquanto os verdadeiros predadores se moviam nas periferias da visão, sempre um passo à frente do golpe, sempre um segundo antes da morte.
À medida que a quarta hora se aproximava, o extermínio atingiu seu ápice febril. A praia não era mais um campo de batalha, mas um abatedouro a céu aberto, onde a maré subia para reivindicar os primeiros milhares de mortos. A água do mar, outrora azul e profunda, tornou-se uma sopa densa e marrom avermelhada, carregando membros decepados e estandartes rasgados. Os 70 samurais, agora transformados em estátuas vivas de sangue e determinação, não demonstravam cansaço. Seus músculos, treinados na ascese do sofrimento, moviam-se com uma automação aterrorizante. Eles haviam se tornado o próprio caminho da destruição. O desespero mongol transbordou quando os sobreviventes começaram a se lançar ao mar, preferindo o abraço gélido do oceano e o peso de suas armaduras, arrastando-os para o fundo ao encontro com as lâminas silenciosas que continuavam a emergir da névoa. O silêncio começou a retornar, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio do vácuo deixado por 150 mil vozes que foram silenciadas pela lâmina de apenas 70. A madrugada que surgia no horizonte não trazia luz, apenas a revelação de que a história, a partir daquele momento, seria escrita com o sangue de um império que acreditava ser invencível, mas que foi desmembrado em menos de 5 horas pela fúria concentrada de homens que esqueceram como temer. O mundo nunca veria um massacre tão absoluto, tão invisível e tão definitivo, onde a desproporção numérica foi anulada pela perfeição da violência. A escuridão sobre a baía de Hakata não era apenas a ausência de luz. Era uma substância densa, viscosa, que parecia pulsar com o medo reprimido de milhares de homens confinados em cascos de madeira. O cheiro do mar, antes salino e fresco, estava agora corrompido pelo odor de suor humano, excremento, cavalos e o medo metálico que precede o massacre. Aqueles 70 homens, as sombras silenciosas que deslizavam sobre a água negra em pequenas embarcações de pesca, não respiravam como soldados comuns. Eles respiravam com o ritmo cadenciado de predadores que já haviam aceitado a própria morte. Para eles, o mundo já havia acabado, e o que restava era apenas a execução de um ritual de sangue. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalido suave da madeira contra a água e o rangido rítmico dos remos envolvidos em panos para abafar o som. À frente deles, a frota de Kublai Khan repousava como uma besta de 1000 cabeças, um leviatã de 150 mil almas que acreditavam estar protegidas pela imensidão de sua própria escala. Eles não sabiam que a massa crítica de seu número era sua maior fraqueza. Quando o primeiro samurai saltou para a murada do imenso navio de guerra Yuan, não houve grito de guerra, apenas o som seco e visceral do aço cortando a seda e a carne. A lâmina da katana, forjada em dobras infinitas de pureza e fúria, não encontrou resistência na armadura de couro e escamas dos mongóis. O primeiro defensor caiu antes mesmo de perceber que sua garganta havia sido aberta. O sangue jorrando quente e vaporoso contra a madeira fria do convés, um contraste escarlate sob a luz pálida da lua nublada. O pânico não começou com um estrondo, mas como um sussurro de terror que se espalhou pelos convés inferiores. Os 70 samurais agiam como um único organismo dividido em fragmentos letais. Eles não buscavam uma batalha honrosa campo afora. Eles buscavam a aniquilação total a partir do núcleo. À medida que avançavam pelas entranhas dos navios, o ar se tornava pesado com o cheiro de ozônio e pólvora, pois os mongóis, em seu desespero cego, tentavam acender seus tetsupal, as granadas de cerâmica, apenas para serem decepados antes que os pavios pudessem queimar. O som do aço contra o osso era uma música constante e doentia, um estalido úmido que ecoava nos corredores estreitos. Homens que haviam conquistado metade do mundo conhecido
Guerreiros das estepes que nunca haviam recuado diante de exércitos inteiros, agora se viam encurralados em armadilhas flutuantes, morrendo sem ver o rosto de seus executores. A técnica dos samurais era de uma precisão cirúrgica e cruel. Um corte no tendão para imobilizar, um golpe no pescoço para finalizar. Não havia desperdício de movimento. Cada gota de sangue que manchava o solo das embarcações era um testamento da eficiência do extermínio. O fogo começou pequeno, uma lanterna derrubada em um amontoado de suprimentos, mas logo se tornou uma entidade voraz. As chamas saltavam de navio em navio, alimentadas pelo óleo e pela proximidade das embarcações que haviam sido amarradas umas às outras para a estabilidade. Uma decisão tática que agora selava o destino de milhares. O cenário transformou-se em um inferno líquido. O calor tornou-se tão intenso que a gordura dos corpos que queimavam no convés superior começou a escorrer pelas frestas da madeira, pingando sobre os que tentavam se esconder abaixo, um horror sensorial que desafiava qualquer descrição. Os gritos de 150 mil homens, em uma dúzia de dialetos diferentes, fundiram-se em uma única cacofonia de agonia que parecia rasgar o próprio céu. Aqueles que tentavam saltar na água para escapar das lâminas e do fogo encontravam apenas a morte fria do oceano ou as pontas das lanças dos samurais que guardavam as bordas, empalando-os como peixes em um barril. A água da baía, antes escura, tornou-se um caldo turvo de cinzas, madeira queimada e membros decepados. Os 70 guerreiros moviam-se através das chamas com uma indiferença divina, seus rostos cobertos por máscaras de guerra, mempo que ocultavam qualquer traço de humanidade, transformando-os em demônios reais aos olhos dos moribundos. O som das armaduras lamelares dos mongóis, batendo contra o chão enquanto caíam, era como o de moedas sendo jogadas em um prato de metal, um tributo de morte pago ao solo japonês. Nas profundezas de um dos navios Capitânia, o sangue corria tão fundo que chegava aos tornozelos, e o vapor que subia dos corpos abertos embaçava a visão, criando um ambiente liminar onde a vida e a morte não tinham mais distinção. Um general mongol, cercado por sua guarda de elite, tentou uma última resistência, mas a fúria dos samurais não era algo que pudesse ser contido por táticas de cavalaria ou números superiores. Era uma tempestade de cortes ascendentes e descendentes que ignorava escudos e rompia defesas. O som de uma katana partindo um crânio ao meio era um estalido seco, como o de uma melancia madura sendo golpeada, seguido pelo silêncio súbito da vida que se esvai. À medida que o sol começava a surgir no horizonte, filtrado pela fumaça negra que obscurecia o amanhecer, o que restava da frota invencível era um cemitério fumegante. Os 150 mil não eram mais um exército. Eram apenas resíduos de uma ambição esmagada pela eficiência brutal de poucos. Os 70 samurais, cobertos da cabeça aos pés por uma crosta de sangue seco e fuligem, observavam o resultado de sua obra com uma exaustão que beirava o êxtase. Eles haviam transformado a maior força de invasão da história em cinzas e carne podre em menos de 5 horas, não pela força bruta, mas pela maestria absoluta do terror e do aço. O oceano agora carregava os restos de um império para longe, enquanto o cheiro da morte permaneceria naquelas águas por gerações, um lembrete visceral do preço de se desafiar aqueles que não têm nada a perder além de sua própria honra sangrenta. O cheiro não era mais o da brisa salgada que soprava da baía de Hakata, mas sim o odor metálico e pesado de ferro quente misturado ao conteúdo estomacal de milhares de homens em choque. Naquela escuridão absoluta, quebrada apenas pelos clarões erráticos de fogueiras que consumiam tendas de seda e couro,
Os 150 mil mongóis não eram mais um exército, mas uma massa amorfa de carne frenética, colidindo entre si como gado em um matadouro em chamas. No centro dessa tempestade de agonia, os 70 samurais não lutavam como soldados, mas como cirurgiões do apocalipse. Cada movimento de suas katanas era uma frase curta e definitiva, escrita em vermelho escarlate. O aço japonês, forjado em dobras infinitas, não apenas cortava. Ele cantava um lamento agudo ao deslizar através de armaduras de couro fervido e ossos nômades. A eficiência era absoluta. Não havia desperdício de energia. Não havia gritos de guerra desnecessários, apenas o som rítmico, quase hipnótico, de lâminas encontrando resistência e depois o vácuo. A tática era uma dança macabra de sombras e geometria. Os samurais se moviam em pequenas células de morte, triângulos humanos que perfuravam a massa densa de inimigos e desapareciam antes que o peso dos números pudesse esmagá-los. Para os mongóis, que haviam conquistado o mundo a galope sob o sol aberto das estepes, aquele combate em proximidade absoluta, onde o hálito do inimigo cheirava a morte e disciplina, era um pesadelo que desafiava a lógica. Eles tentavam sacar seus arcos curtos, mas não havia espaço para distender a corda. Tentavam brandir seus sabres curvos, mas acabavam decepando os membros de seus próprios companheiros na confusão cega. O pânico, esse vírus invisível e letal, propagava-se mais rápido que qualquer flecha. Um grito de horror em uma extremidade do acampamento tornava-se um rugido de terror puro no centro, e logo homens que haviam dizimado impérios estavam pisoteando uns aos outros, esmagando costelas e pulmões de seus irmãos de armas na tentativa fútil de fugir de 70 espectros que pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O chão, antes terra batida e grama, transformara-se em um pântano viscoso de lama e sangue. Cada passo era uma luta contra a sucção do solo saturado de fluidos vitais. Um samurai, cujas placas de armadura laqueada estavam tão cobertas de vísceras que brilhavam como obsidiana sob as brasas, cravou sua lâmina na base do crânio de um oficial Yuan, sentindo a vibração do aço contra as vértebras. Ele não parou para contemplar a queda. Com um giro de pulso, a lâmina foi limpa no ar e mergulhada no peito do próximo oponente. A técnica do noto, o recolhimento da espada, era ignorada. Não havia tempo para bainhas, apenas para o fluxo contínuo do corte. A percepção temporal dos invasores havia colapsado. Aquelas 5 horas pareciam uma eternidade de fragmentos sensoriais. O estalo de madeira queimando, o borbulhar de gargantas cortadas, o peso úmido de corpos caindo sobre corpos. Os generais mongóis, acostumados à visão panorâmica das colinas, estavam agora cegos dentro de suas próprias tendas luxuosas. Eles ouviam o massacre, mas não conseguiam compreendê-lo. Como uma força de 150 mil homens poderia estar sendo devorada por dentro? A resposta não estava nos números, mas na natureza da violência. Os 70 samurais haviam se tornado o próprio medo personificado. Eles não buscavam apenas a morte, mas a desintegração da alma do exército inimigo. Eles visavam os olhos, as gargantas, as juntas, transformando guerreiros orgulhosos em ruínas humanas que gritavam por misericórdia em línguas que os deuses de Shinto não reconheciam. A cada minuto que passava, a vantagem numérica dos mongóis se transformava em sua maior fraqueza. A densidade da multidão impedia qualquer defesa organizada, tornando cada soldado um obstáculo para o próximo, uma barreira de carne que facilitava o trabalho das lâminas japonesas. A escuridão da madrugada começou a ser tingida por um cinza doentio, mas a luz não trouxe alívio, apenas revelou a escala do extermínio. Pilhas de cadáveres serviam agora como baluartes para os samurais, que usavam o terreno de mortos para flanquear os sobreviventes.
O som do metal colidindo diminuiu, substituído por uma cacofonia de lamentos e o som pesado de corpos sendo arrastados. Os cavalos mongóis, enlouquecidos pelo cheiro de sangue e pelo brilho das chamas, rompiam suas amarras e investiam contra as próprias tropas, completando o trabalho de destruição que os 70 haviam iniciado. A disciplina dos invasores evaporou-se completamente. Homens que haviam cavalgado do Mar Amarelo até as margens do Danúbio agora choravam como crianças, jogando suas armas no chão e cobrindo os ouvidos para não escutar o silvo mortal das katanas cortando o ar frio da manhã. Sentia-se a exaustão física dos samurais, mas era uma exaustão divina, uma fadiga que não permitia o erro. Seus músculos queimavam com o acúmulo de ácido lático. Suas mãos estavam coladas aos punhos das espadas pelo sangue seco, mas o ritmo não diminuía. Eles eram o aço vivo, a manifestação física de uma terra que se recusava a ser subjugada. Cada mongol que caía era uma oferenda. Cada ferimento infligido era um selo de proteção sobre as ilhas do Japão. O massacre não era mais uma batalha, era uma purgação. A desproporção entre os atacantes e os atacados havia desaparecido sob a eficácia absoluta da técnica e da vontade. Naquele momento, no coração daquela carnificina, o tempo parecia ter parado. Não havia passado, não havia futuro, apenas o movimento perpétuo da lâmina, o brilho do aço no crepúsculo da manhã e a certeza visceral de que antes que o sol estivesse no alto, aquele exército de 150 mil não passaria de uma lembrança sangrenta apodrecendo na lama de Hakata. E assim, no silêncio que começava a se instalar entre os soluços dos moribundos, a lenda dos 70 deixava de ser história para se tornar um mito de terror que ecoaria por séculos nas estepes da Ásia Central. O que vimos hoje desafia a lógica e redefine o limite do que entendemos por coragem e estratégia. 70 homens não eram apenas guerreiros, eram a personificação de uma tempestade que o Império Mongol jamais previu. Enquanto o sangue banhava o solo e o relógio avançava implacável, o que parecia um suicídio coletivo transformou-se no maior milagre militar já registrado pelas sombras do tempo. 150 mil almas foram consumidas não apenas pelo aço, mas pelo terror de enfrentar algo que não podiam compreender, a fúria de quem já aceitou a própria morte. Em menos de 5 horas, o impossível foi escrito com o fio da katana, provando que números são apenas abstrações quando colidem com a vontade inabalável de um espírito indomável. O sol que se pôs naquele dia não iluminou apenas um campo de batalha devastado, mas o nascimento de uma lenda que o mundo tentou esquecer, mas que o aço se recusa a apagar. A história é escrita pelos vencedores, mas as lendas pertencem àqueles que, mesmo em absoluta minoria, decidiram que não cairiam sem antes fazer a terra tremer. Que o eco dessas 70 lâminas sirva de lembrete para todos nós de que o tamanho do seu inimigo nunca será maior do que a força da sua determinação. O extermínio que ninguém viu agora vive em você. Até a próxima batalha.